Jussara, essa conferência na Malásia já era uma das possibilidades trabalhadas pelo governo para que esse encontro Lula-Trump acontecesse. Mas a gente lembra, depois da reunião de Mauro Vieira e Marco Rubio lá na Casa Branca, aparentemente houve uma certa pressa, né, dos negociadores brasileiros para tentar confirmar logo, marcar essa conversa. Por quê? Márcio, lembra que até na nota conjunta divulgada pelos Estados Unidos e pelo Brasil, após a reunião de Marco Rubio, o secretário de Estado americano, e o nosso chanceler Mauro Vieira, a nota dizia dessa preocupação, né, dessa tentativa de tentar marcar esse encontro entre o presidente Lula e o presidente Donald Trump no menor espaço possível, no menor tempo possível. O que a gente apura aqui, inclusive com integrantes do Palácio do Planalto e também do Itamaraty, é que essa, vamos dizer assim, pressa nesse encontro é justamente para tentar evitar que fatores externos, e aí a gente está falando da direita brasileira representada nos Estados Unidos pelo Eduardo Bolsonaro, possa vir tentar atrapalhar ali, azedar essa relação entre Estados Unidos e Brasil. Até agora, é uma tentativa de aproximação. As negociações, segundo o governo brasileiro, têm sido boas, né? A perspectiva é de que uma conversa, né, pessoalmente entre Trump e o presidente Lula, mais detalhadamente, depois do tarifaço aplicado pelos Estados Unidos ao Brasil e as sanções às autoridades, o resultado possa ser positivo. Mas o que eles diziam é o seguinte, o que eles me dizem é o seguinte, olha, é importante que aconteça nesse espaço, na Malásia ainda, porque é um jeito também de já resolver, dar mais um passo nessa negociação. Eles costumam dizer que é um caminho muito longo, depois de uma crise bastante extensa, a maior em 200 anos de relações bilaterais. E aí, por que a Malásia é o melhor momento para esse encontro? Porque depois dessa viagem à Malásia, o presidente Lula vai focar totalmente na COP30 aqui no Brasil. Depois, ele vai à África do Sul para o G20 e aí sobraria só dezembro uma possibilidade durante a Cúpula das Américas na República Dominicana. Essa era a possibilidade. Agora, com o que nos dizem é que, inclusive, o governo dos Estados Unidos, do governo Trump, tem interesse também em agilizar este encontro na Malásia. Agora, a gente está falando dessa possibilidade de encontro, mas tem que falar também da pauta. O que vai estar sobre a mesa? Claro, a negociação sobre o fim das tarifas, as nossas exportações a alguns produtos brasileiros, como o café e a carne. Mas o presidente Lula também quer falar dessas tensões que existem neste momento entre Estados Unidos e Venezuela. Qual vai ser a abordagem, Jussara? A gente sabe qual vai ser a abordagem do governo brasileiro em relação a esse assunto? Márcio, o próprio governo Trump já disse que quer tratar das questões regionais com o Brasil. E quando ele fala em tratar das questões regionais no Brasil, o principal assunto, claro, é Venezuela. E o que, segundo apurei aqui em Brasília, é que o presidente Lula deve dar um recado a Donald Trump que uma ação militar na Venezuela pode causar uma desestabilização na região. Portanto, esse deve ser uma mensagem bastante enfática do presidente Lula nessa conversa com Trump, prevista para o próximo domingo. A gente sabe ainda que a agenda de presidente é sempre difícil, a gente só crava mesmo quando acontece, mas a possibilidade desse encontro é real, a expectativa é que de fato aconteça e a Venezuela deve ser um dos principais assuntos. Ele diz ainda mais o seguinte, que o governo americano tem usado as questões, a acusação de crime organizado, do tráfico de droga na Venezuela para poder fazer essa intervenção. E um dos argumentos que pode ser apresentado pelo presidente Lula é justamente o seguinte, que um ataque à Venezuela poderia, inclusive, fortalecer o crime organizado no país. Importante a gente lembrar que a Venezuela é vizinha do Brasil. O Brasil já recebe um número imenso de venezuelanos e, portanto, é uma das preocupações mais importantes do governo Lula, porque a gente não quer nenhum tipo de conflito, animosidade aqui na fronteira. Então, portanto, deve ser um desses temas principais, além daqueles que você mencionou, a questão do tarifaço e as sanções às autoridades brasileiras.